Olá pessoal, estudaremos o regime jurídico único dos servidores públicos do município de Macaé. Estudaremos em parte por tratar de um conteúdo extenso e faremos exercícios ao longo dos vídeos para vocês fixarem o conteúdo. E se você gosta de fazer exercício, eu também disponibilizo simulados com questões autorais, com gabarito comentado. Então, se vocês desejam adquirir esses simulados, os combos promocionais, é só vocês acessarem os links na descrição deste vídeo. Além disso, eu também fiz uma parceria com a professora Tatiana do curso Claro que Vou Passar. Ela disponibiliza um curso completo, tá, para a CEMED Macaé, que é o Acelera CEMED Macaé. Se você tiver interesse também, as informações estarão presentes na descrição deste vídeo, tá? Você pode também usar o meu cupom de desconto, tá, que é o Michele25, tá tudo lá escrito, discriminado bonitinho para vocês. E se você quiser acompanhar sempre os lançamentos de vídeo aqui no canal, é fundamental que você se inscreva e ative o sininho. Bom, é isso, bora começar! Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o regime jurídico dos servidores públicos de Macaé. Vamos falar agora dos deveres, proibições e responsabilidades. Começando pelos deveres. São deveres do servidor de Macaé o quê? Exercer com zelo e dedicação as atribuições do seu cargo, ser leal às instituições a que servir, acatar normas legais e regulamentares, isso está relacionado à questão da hierarquia, apresentar-se adequadamente trajado, né, com as vestimentas corretas que estejam de acordo com as suas atribuições. Também cumprir os prazos e normas estabelecidos pela administração pública municipal, né, estar sempre ali dentro dos prazos. Cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais. Então nós temos aquela questão da hierarquia, né, de ter obediência às normas superiores. No entanto, não significa que você vai obedecer cegamente. Se alguma dessas normas forem irregulares ou manifestamente ilegais, cabe a você, servidor público, denunciar. Também atender com presteza, atender com boa vontade, atender com prontidão. Atender com presteza quem? Ao público de modo geral, prestando as informações requeridas, ressalvar as protegidas por sigilo, que você acaba tendo conhecimento em razão do seu cargo, você não pode divulgar. Também atender com presteza, com boa fé, com velocidade, com prontidão, a expedição de certidões requeridas para a defesa de direitos ou esclarecimento de situações de interesse pessoal, desde que devidamente fundamentadas, ressalvadas, mais uma vez, as protegidas por sigilo. Então, se você é responsável por expedir certidões, você deve fazer isso com prontidão, não deve fazer corpo mole em relação a isso. Então, uma vez requeridas essas certidões, seja para esclarecer alguma situação, seja para defesa de direito, cabe a você, servidor, emitir essa certidão com presteza, tá? A não ser que sejam informações, mais uma vez, em caráter sigiloso. Também compete ao servidor atender com presteza as requisições para a defesa da fazenda pública. Também são deveres do servidor levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades que tiver ciência em razão do seu cargo. Então é aquilo, você vai respeitar, né, as normas, você vai obedecer às normas, mas uma vez diante de uma situação irregular, manifestamente ilegal, cabe a você, servidor, denunciar isso, levar ao conhecimento da autoridade superior essa informação, essa irregularidade. Também compete ao servidor zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público. Aqui está falando uma questão de você utilizar o material sem desperdício, por exemplo, de forma racionalizada. E isso vai ao encontro de um dos princípios da administração pública, que é o princípio da eficiência. Também é um dever do servidor público guardar sigilo sobre o assunto da repartição, né? A gente está falando o tempo todo sobre isso. Também manter conduta compatível à moralidade, à ética administrativa. Ser assíduo e pontual ao serviço, chegar na hora, né? Não sair antecipadamente, sem que você justifique isso. Frequentar o serviço, né? Cumprir com sua carga horária. Tratar com urbanidade as pessoas, tratar com educação, representar contra a ilegalidade, omissão ou abuso de poder. Vimos os deveres, agora vamos ver as proibições. Ao servidor é vedado, é proibido o quê? Ausentar-se do serviço durante o expediente sem prévia autorização do chefe imediato. Tá? Então, o servidor ele até pode sair antecipadamente por alguma razão, até pode. Isso pode, porventura, acontecer. Chegar atrasado por alguma razão, acontecer um inconveniente, acontecer um incidente, pode. Mas ele deve comunicar isso à chefia imediata, tá? Então, evitar esse tipo de situação, principalmente sem autorização. Bom, se você fizer isso sem autorização, você está infringindo ali uma vedação. Também é vedado ao servidor retirar sem prévia anuência da autoridade competente qualquer documento ou objeto da repartição. Não significa que você
Por você trabalhar numa repartição pública, você tem contato ali com vários livros, com vários materiais. Não significa que o fato de você ter contato direto com esses materiais te dá posse sobre eles, que você pode simplesmente pegar e levar para sua casa. Não, tá? O fato de você ter contato acontece em razão do exercício do seu exercício enquanto servidor público, tá? O que não faz com que você seja proprietário desses materiais, tá? Então você não pode retirar nenhum desses materiais sem que haja ali autorização da chefia imediata. Você também não pode recusar fé a documentos públicos. O que é isso? Você não pode negar a veracidade de um documento público. Um documento, por ser público, ele já automaticamente passa esse valor de fé pública, ele já passa esse valor de que o que está ali escrito é real, o que está ali escrito é verídico. E um servidor não pode simplesmente deixar de receber um documento público porque ele coloca em xeque a autenticidade, a veracidade daquele documento. Se é público, você já subentende que tem fé. Também não pode servidor opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de serviço. Aquele famoso corpo mole, o servidor não pode ficar fazendo corpo mole em relação aos seus serviços, ao andamento de documentos e de processos. Também não pode promover manifestação de apreço ou desapreço a qualquer título, inclusive de cunho político partidário, no recinto da repartição. Essa situação aqui de proibição é para evitar situações de assédio, tá? Então você demonstrar de forma muito assintosa apreço por alguém pode colocar aquela pessoa numa situação constrangedora, tá? Assim como desapreço, tá? Então você tem que ser profissional. Acima de tudo, você tem que ser profissional. Incluindo aqui situações político-partidárias que é muito comum que você tenha esse tipo de conflito, né, em relação a ideias, em relação a ideologias. Então, para que você não tenha ali nenhum tipo de problema em relação a opiniões, diversidade de opiniões, evita-se, né, que haja esse tipo de manifestação no ambiente de trabalho. Também, cometer a pessoa estranha em repartição fora dos casos previstos em lei o desempenho de atribuições que sejam de sua responsabilidade ou de seu subordinado. Então você não pode simplesmente receber uma pessoa que ela não é servidora, colocar ela dentro da repartição e muito menos fazer com que ela execute tarefas. Ela nem servidora é, ela nem funcionária daquela repartição é. Então você não pode fazer isso. Não pode coagir ou aliciar subordinados no sentido de filiar-se à associação profissional ou sindical ou a partido político. Tá? Da mesma forma que você deve evitar o apreço ou desapreço em relação à pessoa, inclusive por questões político-partidárias, você não deve simplesmente forçar uma barra e tentar convencer a qualquer custo uma pessoa a se sindicalizar ou ou fazer ali o seu registro junto a um partido político, tá? Se vincular a um partido político, não, tá? Então você não pode nem coagir nem aliciar subordinados nesse sentido. Você também não pode manter sob sua chefia imediata encargo ou função de confiança cônjuge, companheiro ou parente até o 2º grau civil. Tá? Então, pessoas que vão trabalhar com você, elas têm que ter um distanciamento de parentesco, tá? Porque se elas forem muito próximas de parentesco em relação a você, isso acaba fazendo com que você tenha um tratamento diferenciado para com aquela pessoa, e isso é proibido. Também, valer-se do cargo para lograr proveito pessoal de outrem em detrimento da dignidade da função pública. Então, se aproveitar do seu cargo de chefia, por exemplo, para se aproveitar da situação, para poder fazer com que os seus subordinados eles façam tarefas que não são deles, desvio de tarefa, ou que façam favores para você. Então, isso é proibido. Também é proibido participar de gerência ou administração de empresa comercial, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário. Tá? Então, você não pode participar, ser gerente de uma empresa comercial ou administrar uma empresa comercial, a não ser que você, né, esteja nessas situações que eu falei aqui, como acionista, cotista ou comanditário. Também é proibido atuar como procurador intermediário junto a repartições públicas, exceto quando se tratar de interesses próprios ou de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes, até o 2º grau, e de cônjuge ou companheiro. Então, atuar como procurador, né, quem tem uma procuração, ela tem ali plenos poderes para atuar em nome de alguém. Então, o procurador ele vai representar um órgão, vai representar uma instituição, tá? E aí, nesse caso, tratando de funcionário público, não pode, tratando de servidor de Macaé, não pode atuar nessas condições, exceto se você for tratar de questões que sejam de interesse pessoal, de interesse próprio ou questões previdenciárias. Também é proibido
ao servidor receber propina ou vantagem de qualquer espécie em razão de suas atribuições, né? Então não tem nem o que dizer aqui, é indiscutível isso. Também proceder de forma decidiosa. O que é decidiosa? Isso cai muito em prova porque as pessoas não sabem o que significa decidiosa. Então as pessoas acham que decidiosa é algo positivo. Só que não. Decidiosa é aquela pessoa preguiçosa, aquela pessoa que faz corpo mole, tá? Então isso é proibido. Também é proibido utilizar pessoal, recursos materiais da repartição em serviço ou atividades particulares. Evidentemente, assim como você não pode levar nenhum tipo de material da repartição para sua casa sem autorização, você não pode simplesmente utilizar um serviço para uma atividade particular, um serviço público para uma atividade particular. Ou um recurso, por exemplo, um veículo que você utiliza a serviço, o veículo é do órgão público, você pega esse veículo e utiliza para viajar com a sua família. Isso não pode, evidentemente. Também é proibido cometer ou outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto situações de emergência transitórias. A gente viu a situação que não pode simplesmente colocar uma pessoa de fora, né, na repartição e fazer com que ela execute tarefas que são suas ou dos seus subordinados. Também não pode simplesmente desviar serviço ou fazer acúmulo de função para com um servidor. Você é da chefia imediata daquele servidor e você faz com que aquele servidor execute um monte de função essa que não é dele. Isso também não pode, a não ser que seja uma situação emergencial e transitória, passageira. Também não pode exercer qualquer atividade que seja incompatível ao exercício do cargo ocupado ou ao horário de trabalho, exceto quando houver anuência do servidor e no interesse do serviço. Então, você tem que fazer ali as suas atividades dentro do seu horário, de acordo com o seu período de horário ali, da sua carga horária, tá? Exceto se tiver uma situação ali excepcional, desde que tenha ali a anuência do servidor, desde que o servidor concorde com isso, aí você pode pensar em algo diferente disso. E vale destacar que o servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições, tá? Então, será que ele só responde de forma funcional, administrativamente? Não. Se ele cometeu um crime, por exemplo, foi constatado atos de corrupção em relação a esse servidor vai responder civil, penal e administrativamente em relação a isso. Não é só funcionalmente. E se ele causou prejuízo ao erário, aos cofres públicos, teve ali um enriquecimento ilícito, por exemplo, né, que configura ali um ato de improbidade administrativa, ele vai ter que ressarcir os cofres públicos, ele vai ter que ressarcir o prejuízo causado à Fazenda Municipal. Numa situação em que ele causou um prejuízo ao serviço público e ele continuou no cargo, foi uma situação que não configurou demissão. Nesse caso, será liquidado esse prejuízo mediante um desconto em prestações mensais. Todo mês será descontado daquele servidor um percentual de até 30% em relação à sua remuneração. Vamos fazer a nossa 7ª questão na nossa sequência de vídeos. Lembrando que eu já disponibilizei para venda simulados contendo questões autorais com gabarito comentado sobre o regime jurídico dos servidores de Macaé. Também combos promocionais contendo outros simulados, como para a Lei Orgânica de Macaé e também para o Plano Municipal de Educação de Macaé, tá? Os links estão na descrição do vídeo e também presente ao final do documento que eu disponibilizo para vocês, ao final desse documento, beleza? Então, se você gosta de fazer questão, vale muito a pena, tá? É uma forma de vocês treinarem tudo que vocês aprenderam aqui. Vamos lá, questão número 7 da FGV, que eu adaptei para o concurso de vocês, que diz o seguinte: Edinaldo, servidor público ocupante de cargo de provimento efetivo junto ao Poder Executivo do município de Macaé, foi alocado no setor de atendimento ao público. Em sua atividade, número 1, utilizava regularmente o telefone do órgão para ligações particulares. Gente, isso é uma conduta adequada? Ele não pode fazer uso dos materiais e dos recursos da repartição para finalidade própria. Lembra que nós vimos isso? Para interesse particular não pode, então a conduta 1 está inadequada. Número 2, realizava o atendimento ao público enquanto estava sentado visualizando a tela do computador. Bom, nesse caso, ele não está atendendo o público de forma plena, né? Ele está ali acumulando, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, ele deveria estar parar e atender o público de fato, né? Então a 2 também é uma conduta inadequada. 3, dava explicações e os repetia sempre que solicitado. Sim, ele estava tirando realmente dúvidas, né? Porque se for necessário repetir, você repete. Se a pessoa não entendeu, você vai lá e repete. A 3 é uma conduta adequada. 4, era discreto, não discutindo assuntos internos da repartição no balcão de atendimento. Perfeito. Você não pode ficar discutindo assuntos internos que sejam assuntos inerentes ao seu cargo, né, que aconteçam em decorrência do cargo da pessoa, em um local
em que você tem ali diferentes pessoas, tem clientes, tem pessoas de fora, né, que podem ter contato, podem estar acessando essas informações. Então, a 4 é uma conduta correta. E 5, somente dizia o que lhe era questionado, ainda que tivesse informações úteis ao usuário. Não, nesse caso, né, ele está agindo de forma decidiosa, né, está preguiçoso ali de má vontade, porque ele está entregando o básico, ele poderia entregar informações úteis, informações importantes para as pessoas, ele não está fazendo, tá? Então também é uma função, também é uma ação inadequada. Edinaldo agiu adequadamente em relação às condutas 3 e 4 somente, portanto a letra E é a nossa resposta. E vamos para mais uma questão da FGV, que eu também adaptei para o concurso de vocês, que diz o seguinte: Joana, servidora pública do município de Macaé, com o objetivo de ajudar sua vizinha, retirou um processo administrativo da repartição em que trabalha, sem prévio aviso ao servidor responsável por sua tramitação e ao chefe da repartição, o que decorria do seu interesse em resolver rapidamente a situação. À luz da sistemática legal, Joana praticou uma conduta, letra A, proibida, o que torna possível a responsabilização disciplinar da servidora. Bom, ela não pode retirar, sem a prévia autorização da chefia imediata, um documento, um material, um recurso da repartição que ela trabalha. Isso é proibido, nós vimos, isso é um tipo de vedação, tá? Então, ela cometeu uma conduta proibida, ela pode sim ser responsabilizada de forma disciplinar em relação a isso que ela agiu, da forma como ela agiu. Portanto, a A é a resposta. Tá? A letra B fala que é proibida, mas a ausência de tipificação do regime jurídico da categoria impede a sua responsabilização. Não impede, é uma proibição, está expresso no regime jurídico dos servidores de Macaé. Letra C, proibida, mas a responsabilidade é afastada se o processo administrativo for devolvido após a notificação. Não existe esse tipo de situação, essa conduta, essa possibilidade no regime jurídico dos servidores de Macaé, tá? Então, isso não está expresso no regime jurídico, logo a gente não pode considerar isso como verdadeiro. Letra D, permitida, e a letra E, permitida, a gente nem vou continuar lendo porque é proibido. Fala pessoal, eu espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like, também um comentário e aproveita que tá por aqui e explora outros conteúdos do canal que podem estar reforçando o seu estudo, tá? Então não deixe de maratonar os demais materiais e também de acompanhar e também de compartilhar esses materiais com seus amigos concurseiros, beleza? Bom, é isso, bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.